Boa noite, Patrícia. Me dá um retorno, o som tá bom? Me ouve bem agora? Você está me ouvindo? Oi, Jurema, boa noite, tudo bem? Lília, boa noite. Estamos aí esperando um pouquinho mais, para ver se o povo chega. Deixa eu ver que horas. São 8 horas agora. Boa noite, Lorena. Obrigado, Jurema. É isso que eu sempre me preocupo, é de saber se me ouvem bem. Boa noite, Dilane. Tudo bem? Eu estou com frio, está muito frio hoje aqui. Não sei porquê. Tá frio sim, eu estou sentindo frio aqui. Edilane, me dá um número aí, de 1 a 200. Diz um número aí para mim, de 1 a 200. Boa noite, Adriana, tudo bom? Boa noite, SBE. Bom, já que a Edilane não me deu um número, Patrícia, Bertolotti, me dá um número aí, de 1 a 200. Escolhe para mim um número de 1 a 200. Eu vou fazer a leitura de uma página do livro Orai e Vigiai, pelo Carlos Bacelli.
58. 58. O título da lição é Agradece. Agradece aos acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou de tua invigilância. Agradece os dissabores que te completam. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com a fraqueza alheia. Agradece a saúde que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes, na tarefa que não raro te canse pela rotina. Agradece o espinho na carne que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica que te alerta no que os amigos não se animariam a dizer-te. Agradece, então, o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente. Essa foi a lição ali da página 58, que foi escolhida aí pela Edilane. Vamos fazer uma pequena prece para o início do estudo dessa noite. Senhor Jesus, aqui reunidos em sintonia, em pensamento, para mais uma noite de estudos, cujo propósito é alavancar o nosso conhecimento, o nosso progresso. Que Tu permitas, Senhor, uma noite proveitosa, que com a Tua permissão possam os nossos espíritos amigos, consoladores, nossos guias espirituais, nos auxiliarem no entendimento e na perfeita compreensão daquilo que devemos colocar em prática na nossa vida. Que a Tua paz presida a nossa união e que Tu estejas sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente querida, o título desse estudo é Por que dormis? Esse Por que dormis é um extrato de uma passagem evangélica, mas que tem origem no Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, nessa lição, Por que dormis? Tá certo? Vocês me permitam fazer uma breve leitura para o entendimento perfeito dessa passagem evangélica com relação a por que dormis, que é o tema daquilo que a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou ler, embora exista também em Marcos e em Lucas, eu vou ler a descrição por Mateus, que está no capítulo 26 de Mateus, versículos de 36 a 46. Diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então, Pedro, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. Nesse momento, é um momento de turbulência para Jesus, né? Ele estava à beira de ser capturado. Esses momentos aqui antecediam a captura dele no Getsemane. E ele, habitando um corpo físico, numa condição humana, né? Ele estava angustiado diante dessa circunstância e até pela percepção de tudo aquilo que ele iria passar. Então é por isso que há esta referência aqui do evangelista, né? Quando ele diz que o espírito está pronto para o que viria, mas a carne é fraca. E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-te a tua vontade. E voltando, encontrou outra vez dormindo os seus discípulos, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele se referia, evidentemente, a Judas, que se aproximava junto com os soldados para capturá-lo, né? Então, esse chamamento que Jesus faz, né? Por que dormis? Por que você ainda está dormindo? Uma situação crítica como essa, né? Uma situação em que tudo se consumará, estamos sendo aqui cercados, perseguidos, eu serei capturado, vocês também, de uma certa forma, correm o risco. Evidentemente que esse diálogo não se travou, eu estou enfatizando a questão. E os apóstolos dormiam, né? Nem mesmo Pedro, com os outros dois, foram capazes de suportar uma hora ali em vigília, de prece, em oração com Jesus, né? Eles dormiam, um olho pesado, dormiam. E Jesus, até certo ponto, se reclama, queixa, né? Eu estou angustiado, o meu espírito está preparado, mas a carne é fraca. Vigiem comigo. E Pedro dorme uma, duas vezes, né? Então, esse chamamento dele, por que dormir, já que a hora se aproxima, é um tema que eu escolhi para que a gente faça uma reflexão. Porque são passados quase 2000 anos de que Jesus faz essa advertência, né? E a situação não é diferente, né? Os discípulos continuam dormindo, continuam cansados, continuam de pálpebras pesadas, tá certo? No sentido de que a hora é mais do que chegada. Anuncia-se aí uma renovação profunda espiritual na Terra, né? Então, por que dormis? Por que não estão preparados tal como as advertências que já foram inúmeras vezes feitas? Então eu queria ver com vocês aqui, no livro dos Espíritos, duas questões. A questão 642 e a questão 643. Vejam só. A pergunta que Kardec faz à espiritualidade é a seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Respondem os espíritos: não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Vocês lembram dessa máxima que a gente diz? Somos responsáveis por todo o mal que praticamos. Somos responsáveis também pelo bem que deixamos de praticar. E somos ainda responsáveis por todo o mal que decorre do bem que deixamos de praticar. Não é? Ela é uma síntese do que está posto aqui, quando ele diz: é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá
por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E na questão seguinte, Kardec pergunta: haverá pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? Não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra a oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. A cada dia da existência oferece uma possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Eu queria chamar a atenção para esse trecho da frase, quando ele diz: basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E aí, por que eu estou chamando essas duas questões aqui? Porque nós temos uma máxima no Espiritismo que diz: fora da caridade não há salvação. Não é verdade? E as pessoas, muitas vezes, os mais iniciantes, pensam na caridade como a caridade beneficente, a caridade material. Aquilo que ela faz, por exemplo, ainda que seja semelhante ao óbolo da viúva, que dá aquilo que lhe faria falta, né? Mas dá em espécie, ou dá o recurso material. E quando Kardec pergunta à espiritualidade qual é o sentido mais importante, mais excelente, que se pode dar à caridade, tal qual Jesus a pregava, a orientava, a espiritualidade diz que é bondade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão às ofensas. Então veja, bondade, indulgência e perdão são três qualidades que são absolutamente, essencialmente morais. Não é? Elas, em nenhum momento, se depreende a necessidade de recursos materiais para praticar essas três qualidades. Né? Bondade, indulgência e perdão. E em que momento isso estaria sendo requisitado? É como ele diz, nós vivemos numa sociedade de relações. Nós vivemos a todo instante abraços com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. Né? Lembram da parábola, né, do bom samaritano, em que Jesus pergunta: quem te parece ser o próximo desse homem? Né? O próximo desse homem é aquele que está necessitado no momento diante daquele que passa e percebe a necessidade do auxílio. Né? Então, assim, a todo instante, diz a espiritualidade, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar em vigília permanente, porque a todo e qualquer instante nós podemos ser chamados, podemos ser convocados a uma tarefa do bem. O tempo todo as pessoas de fé rogam aos céus, rogam à divina providência que lhes auxiliem nas suas angústias, nas suas aflições, nos seus justos receios, até pelas questões materiais mesmo, né? E a gente sabe que nenhuma rogativa sincera, justa, fica sem ser atendida, fica sem ser ouvida. Né? Vocês têm inúmeros exemplos que acontecia com Chico, quando chegava a época do Chico abastecer, suprir as famílias nas suas necessidades básicas, né? E não tinha nada. Chico não se desesperava, porque ele sabia que a espiritualidade faria a sua contribuição, faria a sua parte. Né? E, de fato, de repente chega lá um caminhão lotado, ele não tinha nada para distribuir para as pessoas, e aparece um caminhão lotado de mantimentos, lotado. Ah, quem é o seu Chico Xavier? Ah, é aquele ali.
seu Chico, ó, o seu fulano de tal mandou entregar isso aqui para o senhor. Então, de que forma a divina providência se vale para um atendimento a essas necessidades materiais e morais? As pessoas imaginam um milagre, que um espírito se materialize ou que uma bênção especial seja concedida para trazer calma, para trazer tolerância, para trazer bem-estar, equilíbrio. Não é assim? Quando nós fazemos essa rogativa, a expectativa é essa. Mas a pergunta é, como é que a divina providência age? E ela age. Ela age principalmente pela ação dos seus servos. Jesus atua pela mão dos seus servos. Quem são os servos de Jesus? São aqueles que se disponibilizam, que se prontificam, não é? A fazer parte dessa imensa corrente de amor que se coloca a serviço do Cristo. Somos nós, os cristãos. Não é verdade? Então, baseado na quem é o teu próximo, baseado nessa premissa, a divina providência, ela se utiliza do próximo daquele que está necessitado. E muitas vezes somos nós os convocados, nós em particular, somos convocados a atender uma necessidade. Volto a dizer, necessidade essa que nem sempre material, muitas vezes moral. Eu costumo dizer que num país como o Brasil, fala-se muito de fome, mas na verdade, uma pequena parcela no Brasil sabe o que é fome. E eu estou falando isso fechando os olhos e pensando em países como Mianmar, como Etiópia, sabe? Como aqueles países que vivem abaixo da linha da miséria, não é nem abaixo da linha da pobreza, é abaixo da linha da miséria. Né? As pessoas recentemente estão falando, puxa vida, mas por que esses chineses comem morcego, comem cobra, comem tudo que aparece? Por que será que eles comem essas coisas? Será que é um gosto bizarro? Eles têm esse gosto bizarro por comer todo tipo de bicho estranho, exótico que apareça? Não, é porque a China tem a maior população do mundo. E o maior problema da China hoje é a fome. Nós podemos imaginar uma China como os canais de televisão mostram, como a mídia mostra, naqueles desfiles, né? Naquele requinte palaciano, naquele requinte das grandes cidades, Pequim. Né? Mas no campo a fome é muito grande. E é a fome que leva essas pessoas a se alimentar dessa forma, a comer o que tem. Precisa de proteína. Então, é morcego, é sapo, é rã, é cobra, é o que aparecer, é gafanhoto, é tudo. Infelizmente, até cachorro a gente sabe, né? Pois muito bem, eu estou dizendo isso porque a gente imagina aqui no Brasil, quando a gente fala, o Brasil ainda tem fome. Tem, mas é um reduto tão pequeno comparado ao que a gente vê lá fora. Né? Então, qual seria a maior necessidade das pessoas hoje? Existem assim mutirões, a gente conhece mutirões que trabalham para a distribuição de cesta básica. Eu acho esse trabalho altamente meritório, sabe? Você levar um pouco de alegria. Alegria, inclusive, é o estômago das pessoas, porque às vezes tem o alimento, mas ele é escasso, né? E uma mãe, às vezes, com 3, 4 filhos, e com aquela pouca ração que ela tem, ela precisa dividir aquilo por dias. Então, ela faz o mínimo, né, daquela cota ração que ela tem, para distribuir para os seus filhos, para que dure o maior tempo possível. Ora, quando você chega com uma cesta, né, que evidentemente não é uma coisa abundante, nem ali tem supérfluos, é de qualquer forma um banquete. Né? É uma alegria que se faça esse trabalho. Eu acho esse trabalho muito bonito. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, se nós formos comparar
a necessidade que a espiritualidade nos convoca para a tarefa de consolação, de caridade, nós vamos descobrir que a maior incidência dessa carência é no âmbito moral. As pessoas, elas precisam de auxílio, porque elas não sabem como vão lidar com a dureza da vida. Não sabem lidar com a situação econômica que o país atravessa. Isso vai angustiando. Se você ficar, por exemplo, com uma televisão ligada durante 2, 3 dias assistindo noticiário, você adoece. Por mais equilíbrio que você tenha, você adoece. Porque as notícias, elas são tão debilitantes, elas são tão deprimentes, que levam o indivíduo a uma baixa imunidade. Toda vez que nós nos deprimimos, toda vez que nós entramos num estado de estresse, a tendência é a nossa imunidade baixar. No que a imunidade baixa, aqueles agentes que já estão no nosso organismo encontram terreno fértil, então, para eclodir. E aí surgem as doenças. Então, sim, depressão mata. Depressão é causa, as doenças são consequência da causa. E hoje a gente vê as pessoas angustiadas, as pessoas sofridas, as pessoas num estado assim de desequilíbrio, sem saber um norte, sem ter para onde ir. E eu me refiro em termos de orientação, saber para onde ir, no sentido de não ter norte, não ter orientação. Essas pessoas, elas precisam de alguém com atenção, de alguém com o carinho necessário para entender que não se trata apenas de uma reclamação, de uma queixa. Né? Ser caridoso no sentido de ser um bom ouvinte, no sentido de não necessariamente saber dizer a coisa certa, mas dizer o suficiente para aquela pessoa se estimule, para que aquela pessoa crie uma expectativa positiva diante da situação. Não é? E nesse momento de angústia e sofrimento que paira pela sociedade, eu diria até em excesso, nós estamos vivendo um momento grave por conta de tudo o que acontece, nós somos chamados. Aliás, eu queria frisar que nós já tínhamos sido advertidos que nós espíritas, os cristãos, mas principalmente os espíritas, deveriam se preparar, porque chegaria um momento em que nós seríamos muito exigidos, ou pelo menos seria muito pedido de nós. E nós deveríamos estar alertas e prontos. Eu fiz essa semana um estudo em que eu mencionei a passagem das virgens, né? Com as lanternas, com as lamparinas acesas e apagadas. Nós precisávamos estar preparados para este momento. Nós já havíamos sendo alertados disso. Eu tenho certeza que todas as casas espíritas tomaram conhecimento de alguma forma dessa necessidade. Não à toa que nós fomos todos convocados a instalar tantas casas, tantos recursos, tantas providências. Providências que eu me refiro, as pessoas se prepararam. Né? Eu vejo que lá no grupo Oswaldo Cruz tem uma leva de pessoas novas que chegaram, estudaram, se apresentaram para a tarefa e hoje estão ali, prontas, já atuando nessa primeira frente, somando braços com aquela que já existia, aquela equipe que já existia. Pois bem, esses são os apóstolos que deveriam estar em vigília, ou que precisam estar em vigília, porque o momento é chegado. Né? O momento em que nós precisamos dizer, eu estou aqui. Não é? As
pessoas vão passar por nós o tempo todo e nós vamos precisar estar atendendo. Eu queria ler, já que a Edilane fala ali que mencionou essa passagem que eu comentei do Chico, né? Tem aqui uma frase do Chico que eu gostaria de ler. A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Eu, quando digo que nós, espíritas, somos privilegiados, nós somos privilegiados porque nós fomos buscar essa informação. A informação está disponível para todos, né? Mas nós, espíritas, fomos nos debruçar sobre as questões mais profundas do cristianismo. Né? Outros segmentos cristãos, e não vai aqui nenhuma crítica, apenas uma comparação, outros ficaram, vamos dizer assim, numa superfície de fé, né? Numa teologia de fé. Nós, espíritas, nos aprofundamos nisso. E na medida que a gente se aprofunda, a gente toma conhecimento da vida na erraticidade, a gente toma conhecimento através da reencarnação de tudo aquilo que estamos preparando aqui para o nosso futuro na vida espiritual. Né? Então eu diria que nós somos privilegiados porque nós sabemos o que vai acontecer de forma consciente. O que eles têm, talvez de forma intuída, nós temos de forma consciente. Nós sabemos de fato o que vai acontecer. Então, a advertência que o Chico faz aqui, de que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Imagina que estas pessoas leigas com relação à reencarnação, com relação à vida na erraticidade, né? Porque os outros segmentos cristãos, eles acreditam na sobrevivência do espírito, mas eles não acreditam propriamente na vida espiritual, né? Como um processo de continuidade da vida física. Essas pessoas já despertam numa realidade em que elas percebem o tempo perdido. Elas. Imagina nós, espíritas, que fomos alertados, que abraçamos essa realidade e que a temos como norte. Veja que o Chico diz, a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. E ele também diz que os espíritas estão chegando do outro lado muito mal, exatamente por causa dessa questão. Né? E aí, meus irmãos, por que nós, uma vez que sabemos de tudo isso, uma vez que temos consciência de tudo que está acontecendo em relação às nossas expectativas, né? Nós não fazemos coisa alguma, ou melhor, nós fazemos o mínimo daquilo que precisávamos fazer. Por que eu estou afirmando que nós fazemos o mínimo? Porque o Hermínio de Miranda, que é um escritor espírita, não é? É um autor espírita, ele não psicografa, ou melhor, ele não tem literaturas psicografadas. Mas, o Herculano Pires, ele tem um trecho com relação à casa espírita, com relação à prática espírita, na casa espírita, em que ele diz o seguinte: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente suas funções e sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Herculano Pires, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita no Brasil. Estudiosos. Repetindo, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente sua função e o seu significado, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Então, diante dessa afirmação,
eu posso concluir que nós não estamos indo pelo caminho certo. Ou pelo menos não pelo caminho que deveríamos. Né? Nós temos, assim, não um orgulho, mas nós temos uma satisfação de dizer que nós somos espíritas, nós temos um conhecimento que a espiritualidade nos passou, nós compreendemos mais profundamente o significado do cristianismo, das suas ações. Quanto mais nós admitirmos o que sabemos, mais nós admitimos também a responsabilidade que temos por esse conhecimento. Não é? Então, eu chamo atenção exatamente para o fato de que somos tímidos para fazer o bem. E note que isso já é uma circunstância natural. Paulo, na sua carta aos Romanos, eu separei aqui, olha, Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, veja, o que eu estou me referindo aqui hoje era algo que Paulo já advertia a comunidade cristã em Roma. Né? É mais fácil eu fazer o mal do que eu fazer o bem. E aqui hoje, nos nossos dias, passados mais ou quase 2000 anos, de que Jesus faz essa questão, por que dormis? Eu sinto que nós, de uma certa forma, somos ainda muito tímidos naquilo que poderíamos fazer. Né? Nós insistimos ainda numas práticas exteriores, nós ainda insistimos numa compreensão materializada do cristianismo. Quer ver por que eu estou dizendo isso? Imagina que num centro espírita, qualquer centro espírita, inclusive Oswaldo Cruz, ok? Você abra 2 salas de atendimento. Numa você escreve assim: estudo do Evangelho. E na outra você ponha lá, tratamento e cura. Eu pergunto para vocês, qual é a atividade que vai dar o maior volume de pessoas e, consequentemente, vai exigir um maior volume de tarefeiros, um maior volume de recursos dentro da casa? Qual será aquele que vai efetivamente, vamos dizer assim, fazer mais sucesso? Né? Isso é só para uma reflexão. Eu tenho a resposta para isso, uma constatação minha de alguns anos. Tá certo? Você chega numa casa espírita e chega no público e fala assim: nós estamos precisando de tarefeiros, a nossa cantina funciona com voluntários, nós estamos precisando de um colaborador para trabalhar na cantina. Olha, sua e não consegue. Né? Sua e não consegue. Caça ao tarefeiro é uma tarefa inglória para os dirigentes de casa espírita. Tarefa sempre tem aos montes. E tarefeiros? Né? E os tarefeiros? Não deveria ser. Alguma coisa está errada. Porque ou nós não estamos conscientizando a nós e aos outros dessa necessidade premente, ou estamos fazendo isso de forma equivocada. Tá certo? É para ser, assim como eu estou ousando, e eu sei que esta é um estudo que eu estou fazendo, ousado, porque eu estou provocando reflexões, mas notem que Jesus pergunta aos seus apóstolos: por que dormis? Por que dormis? Eu estou aqui angustiado com o que vai acontecer e vocês estão dormindo. É mais ou menos isso que nós estamos assistindo hoje.
por que nós estamos dormindo. Né? E aí eu quero entrar numa outra conjectura. Não é uma conjectura crítica, mas é uma conjectura de reflexão. Quantos de nós já lemos na literatura a respeito de bônus horas? Todo mundo conhece essa expressão, não conhece? Bônus hora. Muito bem. A própria máxima do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. É fato? Pois muito bem. Todo mundo diz que você precisa fazer a caridade. Inclusive eu estava dizendo isso aqui há pouco. Agora, notem uma coisa. Quando a gente se coloca à disposição da espiritualidade para auxiliar, nessa atitude há um movente, ou há alguma coisa que nos mobiliza a agir desta forma, a nos disponibilizarmos desta forma. E é de extrema importância que a gente faça um questionamento de qual é essa razão. Sabe por quê? Vejam bem aqui o que diz a questão 897 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa, mas na esperança de que isto lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? Esse pensamento não prejudicará o seu progresso? Entenderam? A resposta da espiritualidade é a seguinte: é preciso fazer o bem por caridade, isto é, com desinteresse. Com desinteresse. Ah, Luciana, então você está querendo dizer que quem faz a caridade faz para poder obter uma recompensa na... Eu não estou dizendo que é, eu estou propondo uma reflexão. Cabe a cada um fazer essa introspecção e questionar-se qual é o movente de eu me colocar a serviço do Cristo. Por que eu estou me colocando a serviço do Cristo? Eu vou além. Na questão seguinte, a 897A, a pergunta é: entretanto, todos nutrem o desejo muito natural de progredir para escapar da condição penosa desta vida. Fora da caridade não há salvação. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Responde a espiritualidade: não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções, unicamente pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade, muito mais depressa do que do seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo calor natural do seu coração. Entendem? Entendem? As duas iniciativas alavancam. Entretanto, uma alavanca muito mais. Qual é? É aquela da desintenção, daquela que não guarda a intenção de receber no futuro. Porque isso, queridos, o povo hebreu já fazia lá no tempo de Moisés. Eles seguiam a Deus apenas porque Deus havia prometido uma terra para eles. Havia prometido que a descendência de Abraão cobriria a terra, seria a nação mais forte do planeta. Eles entenderam que isso era
posse material. Né? Mas, na verdade, eles fizeram foi o quê? Uma barganha. Eles ficaram tementes a Deus, louvaram a Deus. Inúmeras vezes a gente viu isso acontecer. Inúmeras vezes muitos foram punidos por não entender da maneira correta. E ainda hoje a gente assiste as pessoas que já deveriam estar numa condição de compreender a natureza da felicidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque os outros segmentos cristãos, eles sabem que devem fazer o bem. Mas eles acham que fazer o bem é fazer o bem para ser agradável a Deus. Nós sabemos que é além disso. Não é só para agradar a Deus. É porque isso é uma alavanca de transformação nossa. Transformação em quê? Transformação de homens infelizes e limitados em pessoas felizes e prósperas, abundantes de felicidade. Por quê? Porque a prática do bem leva à felicidade. A prática do bem leva à felicidade. Eu já tenho dito mais de uma vez o seguinte: você não tem que ser bom, você não tem que fazer o bem porque Jesus mandou, porque Deus se agrada do bem que você faz, porque Kardec disse, porque o Espírito de Verdade diz, ou porque quem quer que seja diz que você tem que fazer o bem. Você tem que fazer o bem pela compreensão consciente de que em fazendo o bem você se transforma. Você passa a ser uma criatura mais feliz, mais em paz. Sabe? Porque o que nos alimenta em felicidade, é proporcionar a felicidade aos outros. Esse é o verdadeiro sentido da felicidade e da alegria para o espírito imortal. Não é assim? Quando lá, não vou me lembrar agora qual é a pergunta, Kardec pergunta sobre os espíritos felizes, se eles vivem naquele mundo de harpas, né? De ociosidade. Os espíritos dizem, não. Os espíritos felizes trabalham o tempo todo. E a alegria deles, a felicidade que os torna espíritos felizes é de cooperar com a humanidade no seu progresso. Então, quanto mais você trabalha, mais feliz você é. Eu mencionei, não sei se com vocês, uma pesquisa. Essa pesquisa está numa palestra me fugiu o nome dela agora. Simone sabe qual é. Se lembrar aí, Simone, você... em que ela foi feita uma pesquisa, ela dá conta de que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com estudantes universitários de Harvard. E essa pesquisa era basicamente descobrir esse estado de felicidade. Né? Então foram feitas assim muitas pesquisas, foram feitas um trabalho muito intenso durante muito tempo, durante muitos anos se gastou recursos financeiros, inclusive financiados para esse... Obrigado. Anete Guimarães. Exatamente. Para fazer esse estudo. E se chegou à conclusão de que quanto mais você se preocupava com as pessoas, quanto maior fosse o número de pessoas com as quais você se preocupava, mais saudável você era e mais feliz você era. Essa foi a conclusão da pesquisa. Levou não sei quantos anos mesmo, décadas, fazendo essa pesquisa, milhões de recursos financeiros, inúmeras pessoas envolvidas. A felicidade dessas pessoas, no protocolo em que eles fizeram, não era dinheiro, porque ali todos, ou a quase totalidade,
que estuda em Harvard vem de famílias com posses, com recursos. Não era a falta de um amor, não era a falta de um recurso, de bem-estar, de vida. Não, não era. No final das contas, eles chegam à conclusão de que o que torna as pessoas felizes e saudáveis, porque essa é uma outra conclusão científica hoje em dia, não é? A sua saúde está intimamente ligada ao seu estado de espírito. Aliás, não é hoje, isso já era dito lá atrás. Mente sã em corpo são. Não é? Na medida em que nós nos preocupamos com aqueles que estão à nossa volta, quanto mais nós nos preocupamos com o maior número de pessoas que estão à nossa volta, mais felizes nós somos. O que é isso? Como é que a gente resumiria essa pesquisa? Quer ver uma expressão que resume bem? Fora da caridade não há salvação. É a ciência comprovando o que a espiritualidade diz. Né? Agora, você será bom, você fará o bem, inicialmente, como uma barganha. Ou pelo menos, para que você se liberte desse mundo de provas e expiações. Mas haverá um momento pela prática constante do bem, haverá um momento pela disponibilidade constante que você tem em servir ao teu próximo, em ser útil à divina providência, que você não se notará mais fazendo o bem. Você não se perceberá mais como uma pessoa boa, porque aquilo fará parte da tua realidade, fará parte do teu cotidiano. Então dizer, puxa, você foi tão generoso com aquela pessoa, por que eu fui tão generoso assim? Por que você está falando que eu fui generoso? Você se espanta. Né? Ontem, num estudo que a gente tem das quartas-feiras, eu estava mencionando um exemplo com relação à ética, que é o mesmo princípio. O Cortella tem essa exemplificação, e eu acho oportuno aqui repetir, do corredor. Né? Numa Olimpíada, o corredor que vinha em segundo, estavam chegando à linha de chegada, eles iam cruzar a linha de chegada, quando o primeiro colocado, um queniano, um etíope, ele errou a entrada. E aí só tinha na frente o segundo colocado e a linha de chegada. O que é que esse segundo colocado faz? Ele vai lá, avisa ao outro corredor que ele estava enganado, que o caminho era aqui, coloca ele na frente e chega o outro na frente e ele atrás. Tem até um vídeo, uma cena, mostrando essa cena. E aí, eu quero extrair dessa história exatamente esse momento. É quando o jornalista chega para o corredor e pergunta, mas por que você fez isso? Ele diz, fez o quê? Pô, você deixou ele ganhar. Ele diz, eu não deixei ele ganhar. Ele ia ganhar. Ele só errou ali o caminho. Você diz, então, se ele errou, você não podia ter aproveitado essa oportunidade de ter ganho? E aí ele diz, mas qual o mérito? Qual o mérito de eu ganhar sabendo que eu não ganhei com o meu próprio esforço e honestamente? Isso causa um espanto às pessoas, causou um espanto ao jornalista. Todos ficaram perplexos. Poxa, mas que homem! Quando nós nos espantamos com isto, é porque isso ainda não faz parte da nossa vida cotidiana, da nossa prática. Porque para ele, a reação mais natural do mundo foi dizer, fiz o quê? Por que eu fui generoso? No quê? Ele não percebeu. Aquilo para ele estava intimamente ligado à sua conduta diária. Em tudo que ele faz, a conduta de ética e de moral é essa.
Então, quando ele tem uma atitude dessa, ele só está agindo como é a sua natureza. Não é diferente. Então, a mesma coisa se aplica ao bem que praticamos. Nós só vamos perceber que já nos tornamos bons quando não tivermos mais a percepção de que estamos fazendo bem, quando aquilo for natural para a gente. Quem vai dizer que nós somos bons não somos nós, são os observadores. Entende qual é o raciocínio, qual é o argumento que eu quero colocar? Então, nesse momento em que a gente está fazendo aqui, propondo esse estudo de que por que dormis, é extremamente pertinente a gente fazer esse tipo de reflexão, porque nós ainda somos muito tímidos. E nós, quando fazemos por um movente que, via de regra, não é o movente ideal. É um movente, mas não é o movente ideal. Né? Há pessoas que dizem assim, mas eu não tenho preparo para fazer. Olha, gente, de 1000 maneiras, diz a espiritualidade, de 1000 maneiras podeis fazer a caridade. Não é? Não existe alguém que não possa fazer a caridade, porque ela não é só material, ela não exige recursos. Ela não... Tem uma frase do Chico aqui que diz assim, a repercussão da prática do bem é inimaginável. E para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Tudo o que pudermos fazer no bem não deve ser adiado. Pode e deve ser feito, deve ser encarado. E para isso, nós precisamos apenas usar os talentos que recebemos. Vejamos aqui. Eu ontem falei disso também e vou repetir aqui. Qual é a coisa mais preciosa que tu tens? Eu vou dar um rápido momento para vocês refletirem. O que é que vocês têm de maior valor na vida de vocês? Alguém pode dar aqui umas sugestões, não? Dizer no que está pensando? Só para a gente poder conversar? Qual é a maior preciosidade, a coisa de maior valor para ti? Esse coração é o quê? Um olhar acolhedor é caridade. Um olhar pode aquecer um espírito que sofre. Simone, às vezes o silêncio é uma caridade. Não é verdade? Às vezes. Há momentos em que é preferível você calar do que você dizer alguma coisa. A sua vida, Lorena, é a coisa mais importante. A Marlene diz aqui também a vida. Ok. Cada um vai sugerir aquilo que lhe seja mais... A vida. Então, assim, a vida parece que é algo que é aquilo de mais importância. Pois bem, eu vou dizer para vocês que a coisa mais cara, mais rica, mais importante que vocês têm na vida é o tempo. É o tempo. É o tempo. Sabe por que é o tempo? Porque esse não volta. Esse não volta. Tudo o que você pode comprar na vida, tudo aquilo que você pode adquirir na vida, até a manutenção da vida. Se você quiser dizer assim, hoje em dia não tem respirador, hoje em dia não tem hospitais, os hospitais estão lotados. Mas eu tenho um bom plano de saúde, eu paguei, eu posso pagar um bom plano de saúde, eu posso pagar bons médicos, eu posso pagar isso, eu posso pagar aquilo. Você pode pagar com o quê? Com dinheiro. Não é isso? Como é que você conseguiu esse dinheiro? Trabalhando? E o que foi trabalhar se não você dar horas da sua vida para ganhar esse dinheiro?
Então, o que tu tem no banco hoje são horas e horas e horas da tua vida. Os valores mais importantes que você tem é o tempo. Ele é tão mais rico, ele é tão mais poderoso do que todos os outros valores que, segundo a caridade, é o que tu pode dar de mais rico e importante para o teu próximo. É o teu tempo. É o teu tempo. Eu posso colocar a mão no bolso, tirar lá 100 reais, 500 reais, 1.000 reais e ajudar lá numa contribuição. Posso. É meritório? É meritório. Claro que é. Eu posso mandar uma ajuda mensal para um orfanato? É meritório? É meritório. Porém, para nós, espíritas, cristãos espíritas, a excelência está eu dar daquilo que efetivamente é meu, porque o dinheiro não é meu. Ah, como não é teu? É o dinheiro que você ganhou. Tu não vai levar ele, então ele não é teu. Ele pode, da noite para o dia, desaparecer. Ele apenas é um recurso que a Divina Providência coloca na tua mão para ver que uso que tu vai fazer dele. Não é assim? Eu estou enganado? Estou errado? Você deu horas de vida, tempo seu, para ganhar esse dinheiro. Muito cuidado com o que você vai fazer com ele, porque ele custou horas do seu tempo de vida. Tá certo? Você passa mais de 1/3 do dia trabalhando, de alguma forma. Então, é esse tempo, dedicar o seu tempo ao teu próximo. Você não precisa ter dinheiro para fazer isso. Né? Você pode sentar com ele, conversar com ele, ouvi-lo. Ou você pode simplesmente calar-se junto com ele, chorar junto com ele. E os dois saírem dali de alma lavada. Não é verdade? Então, a chamada desse trabalho aqui, desse estudo que a gente pensou, é exatamente isso. Quem tem os seus dons, pode compartilhar os seus dons. Né? Eu tenho certeza que tem pessoas que têm capacitação para, por exemplo, fazer um estudo, criar um grupo de estudo, criar, por exemplo, fazer uma palestra, escrever um artigo, escrever uma mensagem. Isso é usar os nossos dons para o nosso próximo que esteja precisando. Né? E para isso a gente simplesmente pode utilizar aquilo que Deus nos deu como um potencial para alavancar o nosso progresso. Porque esse é o recurso que alavanca o nosso progresso, alavanca também o progresso daqueles que estão à nossa volta. E lembrem-se do resultado daquela pesquisa. Não é? Somos mais felizes e saudáveis na exata medida da quantidade de pessoas com quem nós nos importamos. Na exata medida de quantidade de pessoas a quem nós fazemos o bem. E fazer este bem sem propósito, desinteressadamente, na expectativa apenas de se sentir feliz pela realização do bem realizado. Eu sempre, ontem voltei a dizer isto, contei isso no estudo. Tudo que você fizer de bem sempre será entre você e a tua consciência. Ou seja, é entre você e Deus. Então, essa satisfação de ter realizado o bem é algo muito pessoal. Sabe? É algo que ninguém vai compreender. Ou muito poucas pessoas serão capazes de compreender a felicidade que você está sentindo por ter ajudado alguém.
Exatamente. Exatamente. Eu lembro, por exemplo, campanha do quilo que a gente faz uma vez por mês, né? Eu participei de campanha do quilo durante muitos anos, e eu sempre digo às pessoas assim, não dá para descrever o estado da alma de quem faz uma campanha do quilo. Não dá. Você pergunta assim, mas que alegria, que satisfação é essa? Eu não conseguiria te descrever. É como se você voltasse pleno, é como se você voltasse assim num estado de eu salvei o mundo, sabe? Eu sou um super-herói, poxa, que legal. É assim que a gente se sente, feliz por ter realizado uma tarefa, engrandecido. Né? E é assim que a gente precisa repensar e aproveitar melhor os nossos dias e esse momento. Porque Jesus nos pergunta, por que dormis? Né? Gente querida, muito obrigado pela atenção de vocês. Né? São 21 horas. Agradecer a vocês pelo convite de terem me permitido fazer essa live aqui com vocês, ter essa conversa com vocês. Para mim é extremamente gratificante, eu já tive a oportunidade de dizer isso algumas vezes. E na expectativa de que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação onde só eu falo e vocês escrevem, né? Já já a gente vai poder voltar à convivência. Mas, enquanto isso não acontece, fiquem com Deus, um abraço grande e um desejo sincero de que Deus possa abençoar a todos nós e a nossa iniciativa no bem. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus.